Tudo bom? Tudo na santa paz. É isso aí. Hoje estamos aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram o que aconteceu hoje sobre o PAN deu uma gresenciada no sistema global dos computadores da Microsoft, não do Google, ou seja, a internet, a maioria de alguns países foi afetada, ou seja, parou esse contexto. Por que está se ocasionando isso? Já pensaram sobre isso? Que pode acontecer? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque pode isso vir a atingir a humanidade em si. A internet ela é uma forma de que eu e você estamos aqui dialogando, ou seja, conversando, interagindo e trocando informações. Mas hoje as maiores empresas estão ligadas com a internet. Imagine só se o mundo hoje parar a internet. Mas foi hoje que aconteceu, né? Ou seja, os aeroportos, as pessoas que iam viajar, não viajaram por causa de que a globalização da internet parou. Vou falar uma coisa para você, mas antes de eu falar, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Mas não é de se pensar que tudo isso vem acontecendo, deu um pane, ou seja, travou toda a internet do mundo todo hoje, onde aqueles que estavam, os bancos de dinheiro foi afetado, empresas perderam milhões de dinheiro. Já pensou tudo isso? Bom, o dono da empresa que processa os computadores, os grandes computadores do mundo, que processa os dados, que hoje em dia é assim, né? A gente vive a mercadoria, ou seja, o banco, os aeroportos, né? Não é como era antigamente, 40, 50 anos atrás, ou até mesmo 20 anos atrás, que era tudo feito nos boletos, ou seja, no lápis. Hoje em dia é organizado para ter um avanço abrangente. A tecnologia, a internet ajuda. Enquanto você faz, por exemplo, um bilhete de 5.000 viagens pela mão, pelo lápis, você passa aí um bocado de horas e tempo, e até dias. Já na tecnologia, na internet, não. Você, com um clique, você gera milhões de boletos. Então, foi o que aconteceu isso. Um computador gigante nos Estados Unidos, Microsoft, se não me engano isso, deu um pane. Segundo o dono, ou seja, a empresa que ela faz esse trabalho, disse que foi problema que ele estava utilizando, fazendo uma limpeza na memória. Uma coisa eu digo que a tecnologia, agora que nós estamos vivenciando essa nova onda de a tecnologia de inteligência artificial, ela veio para a renovação, mas ela vai ser o princípio da paralisação do mundo, ou seja, a nova era vai entrar aí, ou seja, vamos ser dependentes disso, e vai ser isso que vai atrapalhar o ser humano, porque você, somos viciados nisso, ou seja, somos independentes. Tudo hoje que você vai pagar, um boleto vai gerar, tudo por internet. Está tudo interligado, entende? Então, eu digo que aí está os princípios que vamos ser dominados por essa máquina, a máquina da inteligência artificial, que já está, imagina só, se tiver um pane no mundo todo, para tudo, por causa da internet, como que vai ser? Eu ainda digo que isso pode ser um desastre.
um desastre global, onde se eu e você precisamos se alimentar dessas redes de internet, né? Qualquer hora, qualquer momento, a globalização pode vir a cair. Ou seja, vai ter muitas pessoas que vão se depender da internet e ficar aí. Vai ser uma decadência. Se isso vier a acontecer, já tem aí previsão de que os grandes robôs, que aquelas pessoas ricas, elas não têm empregado em casa, sabia? Ao princípio, no começo tinha, mas hoje eles substituíram o robô, ou seja, substituíram o ser humano para o robô. Ou seja, mas a inteligência artificial pode agregar tudo isso hoje em dia. Mas está tendo problema. Quando se diz que é uma grande revolução, etc, etc. Tem um vidente que parece que não sei qual a origem desse vidente, ou é um pastor cristão que diz que tem falado algumas profecias falando sobre isso, que ia acontecer, que vai acontecer 3 motivos para a volta de Jesus Cristo, sobre a vinda de Cristo. Falou que essas 3 coisas são voltadas à economia, ou seja, à política e em si ao confronto, né, bélico. Então, mas vai ser acelerado, entende? Em vez de passar alguns tempos, não, vai ser acelerado, ou seja, pode ser que a previsão aí, que Cristo venha antes e possa acontecer as coisas rapidamente. Se a gente notar a internet, se ela aconteceu rapidamente na minha vida e na sua vida. Ou não, você não vê isso? Que a internet ela veio para somar como fosse uma família, digamos assim, porque hoje você não fica sem internet. A humanidade teve aí a questão da pandemia, que fez esse avaruço, todo mundo se expropriou muito da internet. Mas, olha, se faltar, os maiores computadores de dados hoje em dia da internet se encontram nas grandes empresas, né? Mas se por acaso isso acontecer, que está previsto acontecer isso, então se preparem, porque possa ocasionar-se alguma demência de trauma no ser humano, o mundo pode entrar em colapso. Mas só, você tem milhões de dinheiro no banco e você necessita desse dinheiro via internet. No momento que você vai sacar a internet, não acessa nada. Tudo que hoje em dia você vai fazer é um chip. E quando você for acessar, esse chip não presta. Ou seja, a internet vai estar caída. Então, a maior bomba que pode efetuar a maior ameaça, eu direi que seja a internet, a evolução industrial não mais, mas a evolução artificial. Já existe, saiu aí um dia desse que grandes hacks da internet com a formação da inteligência artificial clonou vários sistemas de dados, ou seja, roubaram esses bancos de dados foram hackeados por inteligências artificiais. Então, o princípio. Você já assistiu alguns filmes do passado ou até mesmo falando sobre isso? Então, estamos vivendo esse momento de discussão, de evolução da internet, da tecnologia. Às vezes a gente usa agora a LGBT, usa essa máquina, você nem escreve mais, você pede comando para ela, de repentemente ali vai e faz tudo aquilo. Dentro do segundo o seu texto está pronto. Tem pessoas que ainda escrevem o texto de lápis, eu prefiro escrever no lápis, no punho, né? Mas hoje em dia você querendo fazer qualquer contexto sobre a inteligência artificial, você coloca lá, dá um comando, então
mas você pensa que tudo isso é a teu favor, mas não é. Por trás dali está pegando a tua formação, está pegando os teus dados, entende? Então isso é uma grande, ou seja, por trás há um mistério. Ou seja, não digo que o mal, a maior humanidade, né, Deus ele construiu o ser humano e deu inteligência, deu capacidade. E há alguma capacidade que Deus deu para nós, tem um limite, mas na própria palavra de Deus ele diz, olha, chegará um dia, um momento, que os homens vão ultrapassar a sabedoria. Está chegando, já estamos fazendo isso. Então tudo isso vai acontecer. Mas o que vai nos equilibrar é a nova tecnologia. É a forma da inteligência artificial que vai nos desafiar a ponto de eu e você ficarmos independentes dela. Ou você já está independente da tecnologia? Porque você é independente da internet. Hoje você não vive sem ela. Todo momento você está sintonizado, ligado na rede social. Não é verdade isso? Então, estamos para um caminho. Eu não digo que vai ter, não, os confrontos mundial. Por exemplo, a terceira guerra, entende? Não, mas vai ter aí um colapso mental do comando, da dominância da internet sobre o ser humano, que de fato já está acontecendo agora. O seu filho de 5 anos já tem o celular na mão, então a tecnologia está fazendo do seu filho um robô. Seu filho, se você tomar o celular dele de 5, 7 anos, 8 anos, ele vai carregar com você, ele não vai gostar. Então, cada parte de nós estamos transferindo a nossa memória. Parece que a nossa memória está sendo hackeada, ou seja, está sendo tomada. Uma nova cultura pode ser, mas você não fica depressivo, não? Quando tira teu celular, quando tira tua internet, quando não há mais. Só aquelas pessoas lá dentro do mato que não usam. Tem aí uma pessoa que deixou a internet, deixou de influência, ou seja, uma grande influenciadora, tem uma mulher, esqueci do nome dela, depois pesquisa aí para você ver. Ela tem milhões de pessoas nas suas redes, plataformas, mas ela decidiu de sair e foi morar numa localidade, num mato, ou seja, lógico, todo o seu jeito de ser, não mais utilizar a ferramenta da internet. É de se pensar nisso, nessa condição. Entende? Ou seja, será que isso é o princípio das dores? Porque quando a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, chegará um momento que o homem, ou seja, a mulher e o homem vai se pedir para morrer e não vai poder. Então, possa ser que, quando eu falei de robôs, né, então servindo ao ser humano, veja só, tem carro já comandado, você nem dirige mais o carro, você só dá um comando de voz e ele vai embora, sem nem motorista guiar. Mas a pessoa que essa inteligência artificial já entrar num dado do robô, do carro, o que eles vão fazer, esses robôs? Porque esses robôs têm um chip controlado e programado para fazer tal ponto. Mas a inteligência artificial com os hacks pode entrar nesses robôs, nesses carros automáticos, esses carros que são teleguiados por satélites ou por chip programado. Se essa inteligência artificial é hackear esses robôs, pode dar uma coisa, né, no futuro próximo, ou seja, esse robô pode voltar contra você e dominar você e assassiná-los. Ou seja, a humanidade tem um grande empresário global no mundo, Elon Musk, que ele hoje é empresário de tecnologia voltado para a área de foguetes, chamado Elon Musk. Né? Elon Musk, ele tem, né, ele programou tudo isso, ou seja, um dos mentores, hoje ele é empresário na área de foguetes.
Mas ele quer justamente, ele está dominando os carros elétricos. Ou seja, dependente de gasolina, de gás carbono, etc. Ou seja, e também os robôs. Ele criou um chip para colocar na cabeça humana. Pessoas que tá ainda em desenvolvimento, etc. Segundo ele, esse chip vai controlar o cérebro e grandes pessoas com doenças, Alzheimer, mal de Parkinson e outras, podem ser um futuro próximo da medicina, diz ele. Ainda está experimentando, grandes cientistas do mundo não aprovam ainda. Ou seja, mas ele está criando mutações, está criando, diz que ele pode ser o único homem que não vai morrer. Que ele vai ter um cérebro humano, mas vai permanecer eterno, por causa da nova tecnologia, etc. Enfim, até onde vamos chegar a esse ponto? Eu, particularmente, digo que isso é o princípio dos fins dos mundos, não digo, mas possa ser um aviso, ou possa ser que Deus tenha colocado isso e dizer, olha, estou a chegar, primeiro antes de eu chegar, eu vou demonstrar para vocês a capacidade que eu digo para vocês, até vocês chegar a virar isso, até ponto vocês vão. Nós estamos já ultrapassando o limite, né? A nos falar também por o meio ambiente, né? Sol esquentando, a temperatura, enfim, mas é isso. Então, esse bate-papo hoje aqui do canal foi justamente sobre esse bate-papo em relação aos acontecimentos momentâneos que está acontecendo. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha e faça seu comentário. Até o próximo conteúdo. Bye bye.